bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 28 de abril, véspera aí de um descanso prolongado. Vamos então conferir o cardápio de notícias de hoje. Lula deve assinar medida provisória do salário mínimo de R$ 1.320 até o dia 1º de maio. STF forma maioria e torna réus mais 200 denunciados pelos ataques de 8 de janeiro. Nos destaques internacionais, Rússia promove ataque mais letal dos últimos 50 dias na Ucrânia em meio a temor de novas ofensivas. E a Igreja Internacional da Graça de Deus te faz um convite para esse 1º de maio. Já já a gente te conta a programação especial para a Vigília dos Trabalhadores. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar até o dia 1º de maio a medida provisória que estabelece o valor de R$ 1.320 para o salário mínimo. O valor já deve ser pago no próximo mês. Vamos conferir. A informação foi dada na noite desta quinta-feira pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que participou de uma reunião com o presidente Lula e representantes das centrais sindicais no Palácio da Alvorada. A medida provisória tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Marinho também anunciou que o governo vai enviar um projeto de lei para retomar a política de valorização real do salário mínimo, que vigorou ao longo dos governos petistas. A medida assegura a recomposição da inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, mais o percentual de crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Ou seja, em 2024, se estiver em vigor, o reajuste será o INPC de 2023 mais o percentual de crescimento do PIB de 2022. O objetivo do governo é que esse modelo de cálculo comece a vigorar em janeiro de 2024. E o presidente Lula terá alguns compromissos pela manhã em Brasília e depois deve embarcar para São Paulo, onde vai passar o fim de semana. Sua presença é esperada no ato do Dia do Trabalhador, na segunda-feira, 1º de maio, no Vale do Anhangabaú, aqui na capital paulista. O evento é organizado pelas centrais sindicais. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a penhora de salários de qualquer valor para o pagamento de dívidas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça permite que o salário seja penhorado para o pagamento de uma dívida. A medida cabe para qualquer salário de qualquer valor. Até então, era preciso que o devedor ganhasse mais de 50 salários mínimos, ou seja, R$ 66 mil, ou em caso de pagamento de pensão alimentícia, para que parte de seus rendimentos fossem penhorados. A Corte Especial do STJ entendeu que não há necessidade do limite mínimo, sendo preciso apenas respeitar que a quantia a ser paga não afete a subsistência do devedor e de sua família. O entendimento do relator João Otávio de Noronha, ministro do STJ, é que a imposição deste limite não reflete a realidade do país. A decisão foi tomada ao avaliar recurso de uma pessoa que pediu a penhora mensal de R$ 8.500 do salário recebido pelo devedor, o equivalente a 30% do rendimento, para quitar uma dívida de R$ 110 mil. O credor alegou que a quantia não afetaria a subsistência do devedor e de seus familiares. Pelo entendimento firmado pelo tribunal, a penhora poderá ser determinada pela Justiça quando outros meios para cobrar o devedor não tenham obtido resultado. Além disso, o impacto econômico nas finanças pessoais também deve ser avaliado. Vamos falar agora de trabalho. O Brasil criou 195.200 vagas de empregos formais em março. Em relação ao mesmo mês do ano passado, de 2022, houve uma alta aí de 97,6%. De acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse foi o 3º mês seguido com saldo positivo. Ao todo, desde janeiro, foram abertas 526 mil vagas de emprego. Os dados do CAGED mostram também que dos 5 setores da economia analisados, 4 criaram vagas em março deste ano, sendo que o segmento de serviços teve um maior destaque, com mais de 122 mil empregos formais. De acordo com o CAGED, quase 43 milhões de pessoas
trabalham com carteira assinada no país. E após a divulgação de novas imagens dos ataques de radicais às sedes dos três poderes, o governo federal exonerou mais 59 servidores do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira e fazem parte de uma renovação na equipe. Outros 29 funcionários já haviam sido dispensados. Nesta semana, 88 servidores foram dispensados das funções que ocupavam no Gabinete de Segurança Institucional, sendo 59 nesta sexta e outros 29 na quarta-feira. A medida já havia sido adiantada pelo ministro interino do GSI, Ricardo Capelli. A mudança no quadro de servidores do GSI acontece após a divulgação de novas imagens dos ataques do dia 8 de janeiro, gravadas pelo circuito interno do Palácio do Planalto. As gravações revelam membros do próprio órgão circulando entre os invasores, sendo que um deles até ofereceu água para os extremistas. O então ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, também aparece nas imagens. Ele acabou pedindo demissão do cargo e foi substituído por Ricardo Capelli, que está na função de forma interina. Capelli informou que a aceleração na renovação dentro do GSI foi uma determinação do presidente Lula. E ainda falando sobre os ataques de radicais, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para que mais 200 denunciados pelos atos extremistas do 8 de janeiro se tornem réus. Destes, 100 são incitadores e 100 executores dos ataques. O julgamento começou na última terça-feira no plenário virtual e continuará até a próxima terça. Mas já há votos suficientes para que os 200 denunciados se tornem réus na ação das invasões aos prédios públicos de Brasília em 8 de janeiro. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso seguiram o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. No voto, Moraes afirmou que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional, nem a realização de manifestações públicas com o objetivo de ruptura do Estado de Direito. Nesta semana, a Corte já havia formado maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados. No plenário virtual, os ministros apenas apresentam os votos e não há discussão. Se há um pedido de vista, ou seja, mais tempo para avaliar o caso, o julgamento é suspenso. Quando ocorre um pedido de destaque, que é a interrupção do julgamento, a decisão é levada ao plenário físico. Na próxima semana, a Corte inicia o julgamento de outros 250 denunciados. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao STF 1.390 denúncias contra envolvidos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, em Brasília. Nesta quinta-feira, foi apresentada uma nova versão do projeto de lei das fake news. Mas quem dá mais detalhes para a gente direto de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. A Câmara pode votar na próxima terça-feira o projeto de lei que regulamenta as redes sociais. O PL das fake news, como ficou conhecido o texto de autoria do senador Alessandro Vieira, cria mecanismos para inibir a propagação de desinformação. O projeto já passou pelo Senado e está agora em discussão na Câmara. Se for alterado, volta para o Senado Federal. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, apresentou a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco algumas sugestões para mudanças do texto. Entre elas, responsabilização das redes sociais que não retirarem do ar conteúdo falso sobre o processo eleitoral ou que incitem violência e discurso de ódio. Uma nova versão do texto foi apresentada nesta quinta-feira pelo relator, deputado Orlando Silva. Essa semana, os deputados aprovaram a urgência da tramitação do texto. Com isso, o projeto será votado direto no plenário, sem passar pelas comissões. A proposta é polêmica e divide opiniões aqui no parlamento. Nesta quinta-feira, um debate foi realizado pela Câmara para explicar e discutir o projeto. E olha só essa informação e esse dado. Entre 1985 e 2022, o Brasil queimou uma área equivalente à Colômbia e o Chile. Dados indicam que mais de 20% do país foi atingido por queimadas.
Em 38 anos, 185 milhões e 700 mil hectares de florestas foram queimadas no Brasil. A área equivale aos territórios da Colômbia e do Chile juntos, ou 21,8% de todo o território nacional. É o que revelam os dados do MAP Biomas Fogo, mapeamento feito entre os anos de 1985 e 2022. As imagens geradas por 3 satélites Landsat rastrearam a ação do fogo em todos os tipos de uso e cobertura da terra em território brasileiro. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a cerca de 86% da área queimada. O Cerrado queimou, em média, 8 milhões de hectares por ano. No caso da Amazônia, a média foi de 6 milhões e 800 mil hectares ao ano. Em relação às proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado. Teve 51% de seu território consumido pelo fogo no período. O Mato Grosso foi o estado que apresentou a maior ocorrência de queimadas no período analisado, seguido por Pará e Maranhão. Segundo a análise, mais de 2/3 das queimadas e dos incêndios ocorreram em vegetação nativa. Campos e savanas são tipos de vegetação nativa mais afetados, enquanto a Amazônia e a Mata Atlântica apresentaram maior incidência de fogo em áreas alteradas pelo ser humano, tais como zonas de pastagem. Os dados mostram que a frequência e a intensidade do fogo têm aumentado nos últimos anos devido ao desmatamento e às mudanças climáticas que afetam as temperaturas e aumentam os períodos de seca. Agora falamos sobre a previsão do tempo e já que é sexta-feira, trazemos a previsão para hoje e também para o fim de semana. Uma frente fria derruba as temperaturas no sudeste e causa chuvas no nordeste. E na maior parte do centro-sul, a previsão é de tempo firme na região entre os estados das regiões sul e sudeste, além de Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Tocantins e do Mato Grosso e também o Distrito Federal. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por João Pessoa, na Paraíba. A previsão é que o dia por lá seja de calor com chuva passageira, mas à noite o tempo fica firme. A máxima é de 31 graus. O sábado conta com sol e pode ter pancadas de chuva tanto pela manhã quanto à noite. A máxima chega aos 30 graus. No domingo, a chuva pode chegar a qualquer hora e os termômetros devem alcançar os 29 graus. No sul do país, o tempo muda um pouco. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a previsão é que o dia seja de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima já é bem diferente de João Pessoa e pode chegar a 23 graus. Sábado e domingo, a previsão é um pouco parecida, de sol e sem chuva. A máxima aumenta um pouquinho e é de 25 graus nos 2 dias. Para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo, na capital paulista. A previsão é de que a sexta-feira seja de garoa pela manhã e à noite e aberturas de sol à tarde, ou seja, aquele dia bastante instável por aqui. A máxima é de 22 graus. No sábado e no domingo podemos esperar um sol entre nuvens, mas olha, não tem chuva. As máximas chegam então a 24 e 26 graus. E veja a seguir, Rússia promove ataque mais letal dos últimos 50 dias na Ucrânia em meio a temor de novas ofensivas. E a Igreja Internacional da Graça de Deus te faz um convite para esse 1º de maio. Já já a gente te conta a programação especial para a Vigília dos Trabalhadores. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. A Rússia realizou nesta madrugada o ataque mais letal contra a Ucrânia dos últimos 50 dias. Pelo menos 12 pessoas morreram. A Ucrânia acordou nesta sexta-feira sob intenso ataque de mísseis russos. A ação foi a mais letal contra o país em quase 2 meses, deixando 12 mortos. Sirenes começaram a soar ainda de madrugada, para alertar a população sobre os ataques aéreos. Eles foram relatados nas cidades ucranianas de Dnipro, Uman e Ukranka,
que fica a cerca de 45 quilômetros ao sul da capital Kiev. O ataque desta madrugada ocorre em um momento de tensão, pela possibilidade de novas ofensivas russas e contraofensivas ucranianas. E essa movimentação pode levar a um agravamento da guerra. Em Uman, na região central do país, um prédio residencial foi atingido por mísseis, pegou fogo e deixou 10 mortos e 17 feridos. Em uma rede social, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que entre as vítimas havia uma criança e pessoas ainda estavam debaixo dos escombros. O último grande ataque russo havia sido realizado em 9 de março, quando a estimativa de mortes foi próxima à desta sexta-feira. E os combates entre o Exército do Sudão e os paramilitares se intensificaram nesta quinta-feira na capital Khartoum e na região de Darfur, apesar do cessar-fogo que foi prolongado por mais 3 dias. O secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu nesta quinta-feira com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Em Washington, os dois discutiram a situação no Sudão, onde os combates entre o exército e paramilitares se intensificaram na capital Khartoum e na região de Darfur. Após o encontro, Blinken afirmou que os Estados Unidos trabalhavam ativamente para prorrogar o frágil cessar-fogo, oficialmente encerrado à meia-noite local, 19 horas no horário de Brasília. Primeiro, estamos trabalhando muito ativamente para estender o cessar-fogo. Tivemos um cessar-fogo de 72 horas, que como a maioria deles não é perfeito, mas ainda assim reduziu a violência e isso obviamente criou condições um pouco melhores para as pessoas no Sudão e também permitiu que alguma assistência humanitária continuasse a circular. Mas queremos ter certeza de que, se possível, isso seja estendido. Estamos muito ativamente engajados nisso. Pouco antes do fim do acordo, o Exército e as Forças de Apoio Rápido anunciaram sua prorrogação por mais 72 horas, em resposta a uma iniciativa da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. O cessar-fogo permitiu a retirada de milhares de estrangeiros e sudaneses. Nos últimos dias, governos estrangeiros organizaram operações terrestres, aéreas e marítimas para evacuar milhares de seus cidadãos. Quem fica no país enfrenta escassez de alimentos, falta d'água e de energia elétrica, além de cortes nas linhas de telefonia e de internet. De acordo com o Ministério da Saúde do Sudão, ao menos 512 pessoas morreram e 4.193 ficaram feridas em 13 dias, mas o balanço real provavelmente é maior. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que os Estados Unidos impuseram novas sanções à Guarda Revolucionária Iraniana e à Agência de Inteligência Russa. O governo, em Washington, os acusou de fazer cidadãos americanos reféns, entre eles o repórter do Wall Street Journal, preso na Rússia no mês passado. Ambas as entidades já tinham sido alvo de sanções dos Departamentos de Estado e Tesouro dos Estados Unidos. No fim de março, o Serviço de Segurança russo prendeu Ivan Gershovik, de 31 anos, correspondente da renomada publicação americana The Wall Street Journal, sob a acusação de espionagem, enquanto ele estava a trabalho na região dos Urais. O Kremlin afirma que o correspondente foi detido em flagrante delito de espionagem, sem apresentar provas. O jornalista nega categoricamente essa acusação, que pode levar a 20 anos de prisão. Washington busca sua libertação e também a de Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval americano detido na Rússia em 2018 e condenado à prisão 2 anos depois por suposta espionagem. Segunda-feira é 1º de maio, Dia do Trabalhador. E nessa data, a Igreja Internacional da Graça de Deus irá realizar uma programação especial em prol do trabalhador. Quem traz para a gente mais detalhes em uma reportagem especial é a Maria Clara Leite. No país que concentra mais de 9 milhões de desempregados, segundo o IBGE, este chefe de família clama por mudanças. É difícil, né? Apesar que minha mulher trabalha, né? Ela me ajuda. Mas eu estou procurando voltar no mercado de novo. Essa é a situação vivida também por Adriano. Pai de 2 crianças, ele procura emprego há quase 1 ano e meio. Devido a essa pandemia aí, muitas portas se fecharam, né? Vem, dá currículo, entrega currículo e não chama. Isso está difícil para esse auxiliar de manutenção com pouco mais de 30 anos de idade. Imagine então para o seu José de 60, há mais de 6 anos desempregado. Depois de tanto procurar, hoje ele diz que aceita qualquer oportunidade. Eu sou almoxarife, mas o que está vindo eu estou pegando agora. Sou obrigado a auxiliar de cozinha,
ajudante de limpeza, tá difícil. Tá ruim, você não consegue mais. Já você não consegue mais arrumar um serviço normal e tá difícil. Mas a luta continua. Tem que ter fé, se não tiver fé, sem a fé a gente não é ninguém. E pela fé, tudo pode mudar. Com foco na transformação de vidas nas áreas profissional e financeira, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar a Vigília dos Trabalhadores neste 1º de maio, Dia do Trabalho. Serão 3 horas de culto aqui na sede, no centro de São Paulo, com uma programação especial. Revela-te, Senhor, para o teu povo de uma maneira especial. Que esta pessoa saia daqui hoje com um sorriso, com alegria, com uma convicção de vitória, com uma convicção de ser testemunha do teu amor. Sob o comando do pastor Jaime de Amorim, a vigília deverá ser um marco na vida de quem busca a direção de Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ele vai fazer isso, vai abrir um leque de oportunidades no mundo espiritual, a pessoa vai se apropriar disso nessa vigília, pastor Jaime de Amorim Campos. Serão 3 horas, hein? 3 horas de busca de Deus, da palavra de Deus, Deus vai fazer maravilhas. E o público-alvo do evento não são só os desempregados. É aquele que está desempregado também, mas é um trabalhador que às vezes não tem uma oportunidade. Então as portas da Igreja da Graça estarão abertas para atender e receber todas as pessoas que querem melhorar na vida profissional. Às vezes é um empresário, não só porque o trabalho ele é um trabalhador, não deixa de ser trabalhador. E ele dá oportunidade para outras pessoas, para que eles possam também crescer, para que eles possam prosperar. Contrato fechado, meu irmão. Contrato assinado pelo sangue do Cordeiro. Eu creio que Deus está honrando você agora. Abraça-nos, ó Deus. Envolva-nos, Senhor, com teu poder. Envolva-nos com teu amor. Jorge é testemunha desse amor. Conta que chegou à Igreja da Graça cerca de 20 anos atrás, infeliz com o emprego que tinha. Aqui recebeu uma direção e resolveu empreender. Hoje, apesar de muito grato e satisfeito com a vida profissional, garante que virá a vigília. E explica por quê. Para continuar, né? Cada vez mais fortalecendo essa área, né? Que é essencial, óbvio, né? Para a vida de qualquer ser humano, né? Financeira, trabalho, né? É importante. Vigília dos Trabalhadores. Segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho, às 9 horas da manhã. Avenida São João, 791, República, centro de São Paulo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. 3 horas de busca de Deus, palavra de Deus. Deus vai usar o pastor Jaime de Amorim Campos. Vai ser algo poderoso. Nós estaremos com ele, os pastores estarão com ele. Vai ser algo inesquecível. Você que está com problema financeiro, lutas na vida financeira, portas estão amarradas. É hora de você dar a volta por cima e ser vitorioso. Conquiste eu sou. Vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Amém, glória a Deus. Esse é o amor de Deus. O convite está feito, venha transformar a sua vida profissional. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!